Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para dar início a mais um curso do IBC Online, dessa vez baseado no livro Paulo, o Apóstolo da Graça, Sua Vida, Cartas e Teologia, de Frederick Bruce. Nós iniciaremos hoje com uma introdução básica sobre esse curso, falando principalmente da justificativa da escolha do tema, né? Nesse contexto nosso de IBC à distância, e para dar uma ideia maior do porquê, da importância desse tema, do estudo desse apóstolo tão marcante para a ascensão e o crescimento do cristianismo, que foi tão grandemente utilizado por Deus para a edificação da sua igreja, nós iniciaremos com a introdução proposta pelo próprio autor ao tema, em 3 pontos básicos da introdução desse livro, onde ele fala de Paulo como escritor das cartas, que compromete mais de metade do Novo Testamento. Também sobre a contribuição de Paulo para a expansão do cristianismo e a grande importância dele como advogado e pregador da graça livre e gratuita de Deus, né, que é demonstrada pelo sacrifício de Cristo na cruz. Um segundo ponto dessa aula, dessa lição, eu falarei um pouco sobre a justificativa do porquê estudar Paulo no IBC. Ok? Entrando então na primeira metade da aula, vamos falar um pouco sobre a justificativa do autor do livro para estudar Paulo, né? E eu vou fazer isso elencando alguns pontos que o autor traz na introdução do livro. O primeiro ponto, ele fala sobre a personalidade de Paulo, né? Ele diz que Paulo tem um calor atraente de sua personalidade, né? Que atrai as pessoas à sua personalidade. O segundo ponto elencado pelo autor é a sua estrutura intelectual. É inegável, né? Mesmo para não cristãos, a estatura intelectual do apóstolo Paulo, o seu conhecimento tanto da lei de Deus, do Velho Testamento, o seu conhecimento de grego, né, de filosofia grega. Então o autor diz que justifica-se estudar Paulo também pela sua estatura intelectual. Ele fala também, elenca como um ponto passível de se estudar Paulo a liberação jubilosa do Evangelho da Graça Redentora, pregada por ele, o que ele deixa tão claro nas suas cartas, né, na sua contribuição para o Novo Testamento. O dinamismo com que pregou as boas novas pelo mundo, não é à toa que ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. E também o autor coloca que não tinha como ele não compartilhar com os outros um pouco da rica recompensa que ele, como autor, pessoalmente colheu com o estudo de Paulo. Expandindo um pouco em cima do primeiro tópico elencado pelo autor, falaremos sobre Paulo como escritor de cartas, né? O autor ele diz que Paulo gravou sua própria personalidade de modo mais inconfundível em seus escritos. É importante fazer um parênteses aqui. Nós sabemos, já discutimos em outros cursos, em outros momentos, como a Bíblia foi escrita. Ela foi inspirada por Deus, é a revelação de Deus, mas Deus escolhe se revelar através de pessoas ao longo da história. Ela é uma revelação gradual que culmina na figura de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela toda aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo e culmina nele. Mas, diferente de outros livros sagrados, Deus não anula a personalidade das pessoas quem ele escolheu para revelar a sua palavra. Então, as cartas paulinas, nós cremos que são sim a revelação de Deus, através do Espírito Santo, através do Espírito dele, mas ele não anula a personalidade do portador da mensagem, que é Paulo. Então, através dos seus escritos, nós conseguimos entender um pouco mais da personalidade desse homem que foi grandemente utilizado por Deus. Sem dúvida alguma, ele assegurou um lugar entre os grandes escritores de cartas da literatura mundial. Então, quando nós estudamos o gênero escrito carta, de uma forma sistematizada dentro da academia,
Mesmo os não cristãos estudam as cartas paulinas porque ele foi um grande escritor desse gênero. Ele escreveu cartas que expressam de modo tão espontâneo e por isso eloquente o seu pensamento. Como disse um grande helenista, Gilbert Murray, ele certamente é uma das grandes figuras da literatura grega. Um outro grande helenista, né, disse sobre Paulo que ele é um clássico do helenismo. Ele não apenas escreveu em grego, mas pensou em grego, para levar o evangelho aos herdeiros da cultura helênica, aos herdeiros da cultura grega. Como ele mesmo diz, né, não que ele fosse um intelectual só por ser um intelectual, né, por ser um filósofo, um sofista, como muitos eram na época. Mas ele coloca lá em Coríntios 9, 19 a 23. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão embaixo da lei. Tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não estão na lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Então, olha como Paulo mesmo diz, né? Da forma como ele se moldava ao determinado ambiente, justamente para levar a mensagem do Evangelho, sem comprometer a mensagem na sua personalidade e na sua ação, no seu agir cotidiano. O autor aqui, ele diz que finalmente alguém que fala novamente em grego, de uma vida interior nova. Essa experiência é sua fé, que lhe dá certeza de sua esperança. Seu amor radiante abrange toda a raça humana. Para lhe fazer salvação, ele alegremente sacrifica a própria vida. Porém, a vida nova na alma brota em todo lugar onde ele vai. Esse estilo epistolar é Paulo, o próprio Paulo e nenhum outro. As suas cartas são nossa principal fonte de conhecimento do começo do cristianismo. Elas têm um grande valor histórico também, pois são documentos datáveis, sendo que as mais importantes foram escritas entre 18 e 30 anos após a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. As suas cartas são honestas e de propósitos transparentes. Essa espontaneidade foi, sem dúvida, facilitada pelo hábito de Paulo de ditar suas cartas, ao invés de escrevê-la ele mesmo. Por isso, elas têm um tom de conversa. Não sei quantos dos irmãos sabiam disso, mas Paulo não escrevia de próprio punho a carta, ele as ditava. Entre os seus amanuenses estavam seus companheiros mais próximos, como Timóteo e Lucas. Se seguiram o procedimento normal da época, devem ter redigido o que Paulo ditava com um buril em tablets de cera, possivelmente usando um sistema de abreviaturas, para depois transcrever o texto por extenso em uma folha ou rolo de papiro. Além de suas cartas, outras fontes de informações sobre o apóstolo dos gentios é o livro de Atos, uma obra escrita como a segunda parte de uma história das origens do cristianismo, cuja primeira parte conhecemos como o Evangelho de Lucas. O Paulo de Atos é o Paulo histórico, descrito por um observador simpatizante e acurado, o que fornece a gente uma visão externa sobre o apóstolo dos gentios, enquanto as cartas revelam sua personalidade, né? Uma perspectiva mais psicológica, mais interna da personalidade de Paulo. Por isso, ao longo desse curso, serão de grande ajuda para a gente, não só as cartas paulinas, mas também o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Né? Partindo para o segundo tópico dessa lição, falaremos da importância de Paulo para a expansão do cristianismo. Né? Todavia, não é como um homem de letras, mas talvez como um homem de ação que Paulo deixou sua marca na história mundial. Lembrando que suas cartas foram endereçadas a igrejas que ele implantou pelo mundo helênico. Então Paulo, além de missionário, ele dava uma grande importância a esse acompanhamento pós-implementação das igrejas. Né?
E nós discutiremos isso mais a fundo ao longo do nosso curso. Precisamos nos lembrar que o cristianismo surgiu como um movimento dentro da comunidade judaica. Os outros apóstolos basicamente pregaram as boas novas da salvação apenas para o povo judeu. Contudo, um pouco mais de uma geração após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, o cristianismo foi reconhecido pelas autoridades do Império Romano como uma religião predominantemente gentia. E até hoje há regiões do mundo onde a antítese judeu-cristão é apenas outra maneira de colocar a antítese judeu e gentil. Além disso, o cristianismo surgiu no sudeste da Ásia, né? E basicamente uma religião de pessoas que falavam o aramaico. Entretanto, seus documentos foram escritos em grego, e assim chegaram até nós, né? O acesso que nós temos hoje da Bíblia é basicamente uma tradução dos escritos da parte do Novo Testamento escrita em grego. Esses dois fatos são resultados da energia com que Paulo, um judeu de nascimento e formação, espalhou o evangelho de Cristo pelo mundo gentil. Conforme enfatiza Roland Allen, em pouco mais de 10 anos, Paulo plantou a igreja em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Caia e Ásia. Antes de 47 não havia igreja nessas províncias. No ano 57, Paulo podia dizer que seu trabalho estava feito e planejar investidas longas no extremo oeste, sem ficar preocupado com as igrejas que tinha fundado. Pereceriam em sua ausência, por falta de orientação e apoio. Aqui Paulo enfatizando, né, e nos ensinando a importância não só de implementar as igrejas, né, a importância do agir missionário, das missões, mas também do discipulado, né, que é um processo mais longo de acompanhamento dessas missões implementadas pelas igrejas. Partindo para um próximo tópico, falaremos um pouco sobre Paulo como pregador da graça livre e gratuita. Nós falamos que a graça é livre e gratuita em mais de um sentido, como frisado pelo autor. Livre no sentido em que é soberana e desimpedida. Gratuita no sentido de que é oferecida às pessoas, para ser aceita apenas pela fé. E livre no sentido de que é fonte e princípio de libertação dela de todo tipo de servidão interior e espiritual, incluindo a servidão do legalismo e a servidão da anarquia moral. São os dois extremos, né, que nós encontramos na forma como as pessoas lidam com a lei de Deus. Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, conforme nós lemos lá em Romanos 3,16. O conceito que Paulo tem de Deus está alinhado com o ensino de Jesus. O Deus que, parábola após parábola, perdoa gratuitamente o pecador e recebe o pródigo que retorna para ele. A graça, porém, não se manifesta apenas na aceitação do pecador por Deus, mas também na transformação dos que assim são aceitos, né, para serem semelhantes a Cristo. Né? No Novo Testamento, religião é graça e ética é gratidão. Conforme Thomas Erskine chamou a atenção, o próprio termo charis em grego serve tanto para graça como para gratidão. Então, uma forma de nós demonstrarmos, né, a nossa gratidão pela nossa salvação, que é gratuita, é dom gratuito de Deus, é agindo de acordo com a vontade dele, em amor e não em legalismo. Jesus resume os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, conforme está lá em Mateus 20:40. Por essa razão, Paulo insiste que o evangelho da graça gratuita não anula a essência da lei de Deus. Antes a confirma, conforme nós lemos lá em Romanos 3,31. O amor é um incentivo para fazer a vontade de Deus mais forte do que regulamentos legais, e medo da condenação jamais poderia ser. Paulo, com certeza, conhecia o amor de Cristo como única força propulsora em sua vida. Onde o amor é a força propulsora, não há nenhuma sensação de pressão, conflito ou imposição para fazer o que é certo. A pessoa que é impelida pelo amor de Jesus e capacitada pelo seu Espírito faz a vontade de Deus de coração. Porque, como Paulo podia dizer de experiência, onde está o Espírito do Senhor, aí também há liberdade. O amor de Deus nos constrange a fazer a vontade dele.
Falaremos um pouco agora, irmãos, do porquê da escolha desse tema para o IBC. Eu refletindo um pouco sobre a figura do apóstolo Paulo e a importância dele na minha vida, na minha caminhada como cristão, relendo um pouco sobre o processo da sua conversão, que foi tão repentino e marcante, né? Como nós lemos lá no livro de Atos, a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo para ele na estrada de Damasco, e o nosso Senhor se identificando com a sua igreja, com o sofrimento da sua igreja perseguida por Saulo, e ele pergunta enfaticamente: Saulo, por que me persegues? Né? Então olha a força disso, do como Cristo se identifica com o nosso sofrimento. Ele não pergunta: Saulo, por que persegue os que seguem os meus preceitos morais? Saulo, por que persegue esse grupo que se identifica com o meu nome? Ele fala: Saulo, por que você me persegue? Né? E naquele momento nós sabemos que Saulo ele aceita o senhorio de Cristo, e a partir daquele momento ele passa a ser utilizado por Deus como seu apóstolo para propagar a mensagem do Evangelho pelo mundo gentil. Por isso que nós o chamamos de Paulo, né, o apóstolo dos gentios. E pensando nisso, né, nós somos gentios. E o apóstolo Paulo certamente teve uma grande importância para que a mensagem da salvação chegasse até nós gentios, não os judeus. Refletindo um pouco sobre a mudança de nome de Paulo. Eu fui pesquisar um pouco sobre isso, eu nunca tinha me atentado muito, né, sobre esse detalhe, mas nós sabemos que na Bíblia não existe informação nenhuma gratuita. Se Deus colocou lá é porque tem importância para a nossa edificação. O nome, Paulo, na verdade, ele não ganhou um novo nome a partir do momento da conversão. Ele já tinha esses dois nomes. O nome Saulo, que era o nome dele aramaico, né, de origem hebraica, que é uma variação de Saul, que significa desejado. Nós conhecemos a história do rei Saul, que foi um rei desejado pelo povo. O povo de Israel pediu um rei para Deus, e Deus deu Saul, que depois caiu em pecado e foi substituído por Davi, mas inicialmente ele foi um rei desejado, e o nome dele dizia isso. Então provavelmente nós sabemos, todo mundo aqui que é pai e mãe, sabe que pai e mãe não escolhem um nome gratuito para um filho. A gente sempre escolhe um nome que tem um significado forte de acordo com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente sonha, que aquilo almeja, que a gente pede para os nossos filhos, né? Eu tenho um João e uma Ana em casa, e eu tive cuidado de pesquisar o significado, né? Então, para mim, é muito bacana de saber, né? Um significa graça, o outro agraciado por Deus. Então, provavelmente, os pais de Paulo escolheram esse nome pelo significado, né? Pelo desejo que eles tinham de ter uma criança. Então, ele foi primeiramente desejado pelos seus pais, aqueles que o amavam, e ele tinha uma vida desejável, como Saulo, né? Ele era endossado pelo Sinédrio, a sua perseguição era endossada pelo Sinédrio. Para quem não se lembra, né, a Palestina, Israel estava sob ocupação romana, e os romanos utilizavam o Sinédrio, né, de judeus, dos fariseus, para ajudar a governar aquele território. E Paulo fazia parte desse grupo político que era dominante naquela época, né? A partir do momento que ele deixa de ser um membro do Sinédrio, deixa de perseguir a Igreja de Cristo, ele passa para o lado do perseguido. E aí ele adota o seu nome, curiosamente ele adota o seu nome Paulo, que é o seu nome latino, que significa pequeno ou menor. Então ele passa de Saulo, o desejado, para Paulo, o pequeno, o menor. Isso vai muito de encontro com o que ele diz nas suas cartas, né? Conforme a gente lê lá em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. Então, Saulo, ele se apequena até no nome e passa a ser Paulo, o pequeno, para que Cristo cresça nele, né? Conforme ele enfatiza lá em 1 Coríntios 15:9 também. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Né? Então ele vive a máxima que a gente lê lá em João Batista, no Evangelho de João 3:30, quando João Batista diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Então Paulo o tempo todo ele nos ensina
através das suas cartas, do seu exemplo, da forma que ele viveu, a partir do momento da conversão dele na estrada para Damasco, que para nós cristãos, vivermos de fato uma vida cristã, nós precisamos diminuir para que Cristo cresça em nossas vidas e que o nome dele seja glorificado. Essa, de fato, a importância na vida de qualquer cristão que nós aprendemos através da vida de Paulo. O segundo tópico, né, de importância que nós pensamos aqui para a escolha desse tema é que Paulo ele é designado como o apóstolo dos gentios. Então ele é o nosso apóstolo. A não ser que você tenha nascido hebreu, né, tenha descendência judaica, você também é um gentil. Então, graças a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que foi através da obra dele que a mensagem do Evangelho chegou até as nossas vidas e nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Né? E outra questão, a missão de Paulo, ela é a nossa missão. Jesus deixou para nós, qualquer seguidor dele, né, a ordem de pregar o evangelho a toda a criatura, a todos os povos, a todas as línguas, né, todas as raças. Conforme está escrito lá em Marcos 16:15, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Né? Com Paulo também nós aprendemos que frutificar no Espírito é ter a personalidade parecida com Cristo. Né? Paulo ele diz para a gente ali, e eu confesso para os irmãos que muitas vezes, na minha imaturidade espiritual, eu achava um pouco pretensioso do apóstolo dizer que tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas com o tempo, e eu fui caminhando com Cristo e caminhando na igreja com outros irmãos, eu fui vendo a importância dos exemplos dentro da comunidade da fé. Né? Então, Paulo, nós podemos ver que, através da vida dele, dos relatos nas cartas dele, nos Atos dos Apóstolos, que ele pagou o preço de ser semelhante com Cristo. E ser semelhante com Cristo é carregar a cruz de Cristo. Né? E nós sabemos que ele carregou, e ele pagou o preço disso. Né? Ele abandonou uma vida desejável, de poder, de conforto político, de conforto mesmo financeiro, né? Sendo membro do Sinédrio, para ser um cristão, para seguir a Cristo e carregar a sua própria cruz. E acabou pagando com a sua própria vida, morrendo em nome da mensagem do Evangelho da salvação de Cristo. Né? E conforme está escrito lá em Gálatas 5, 22 a 23, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, a semelhança de Cristo, a semelhança de Paulo como imitador do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso desejo como professores desse curso é que nós possamos, ao longo do estudo desse livro e da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, da Bíblia, aprender a ser um pouco mais como Ele. Que nós sejamos, então, ao longo dessa caminhada, transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, em gratidão pelo amor dele que Ele demonstrou no sacrifício da cruz, pelo qual nós temos a salvação. Bom, irmãos, é isso por hoje. Agradeço muito a presença, a paciência de todos ao assistir essa aula. Espero que, de fato, sejamos todos edificados ao longo do estudo desse livro. Tenha uma abençoada semana na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e bom culto a todos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta.
pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, já todo sustenta pela palavra.